Incentivo per capita ano 2025. Finalmente saiu a portaria e os valores? Vem comigo que eu vou explicar. Vamos analisar cenário e os impactos. Saiu a portaria 6.717 no dia 18 de março de 2025. Essa é a base legal do novo valor per capita ano 2025 na saúde e na atenção primária. Vem comigo. Então, a primeira coisa que eu vou agradecer. Primeiro, muito obrigado pelos 11 mil seguidores na página do Instagram Jamerson Ferreira Leite Júnior, que como usuário de Instagram está como Jamerson_J, underline esse tracinho aqui embaixo. Então, Jamerson_J, a gente chegou com vocês a 11 mil seguidores e a gente vai continuar crescendo sim. E no YouTube, nós estamos com 27.904, eu acabei de olhar, chegamos a 910, vamos continuar crescendo. Então, você que está assistindo esse vídeo, por favor, agora, clica em inscrever-se, se ainda não tiver inscrita, vai aparecer essa caixinha, tá? Aí você vai clicar em inscrever-se, vai aparecer inscrito, e depois você vai marcar todas as atualizações aqui no sininho, tá? Desse jeito, você consegue fortalecer o nosso canal e possibilitar que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. A partir disso, ok? Deixa eu me apresentar adequadamente. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. E sim, meu trabalho é melhorar a qualidade dos serviços de saúde, empoderando profissionais de saúde, consultores, gestores, assessores, tá? Todo mundo que trabalha com a saúde pública no nosso país. Então, vamos avançar. Quando se fala de incentivo per capita, tá? Vamos traduzir isso, a definição. É um valor, ou seja, uma quantia. E ele é anual. Mas como é que a gente chega nessa quantia anual? E o que é que isso significa? Olha só. Este valor anual, como é que a gente chega lá? O cálculo deste componente per capita, ou seja, por pessoa, por cabeça, da base populacional da onde? Dos municípios, para as ações no âmbito da atenção primária. Então, quando se fala em definição de valor per capita, o Ministério está dizendo que quanto vale você para o Ministério da Saúde em um ano? Entendeu? Para entender melhor, a gente vai ler essa portaria, ela não é longa, o texto dela é pequenininho, para depois a gente avançar, ok? Então, vamos sair aqui da apresentação e mergulhar aqui na portaria. Eu vou aumentar o zoom da portaria e vou diminuir a minha câmera. Então, estou aumentando aqui o zoom. E vou diminuir aqui um pouquinho a minha câmera. Vamos lá. Portaria 6.717, de 18 de março de 2025. Define o valor do componente per capita de base populacional para ações no âmbito da atenção primária no ano de 2025. Tem muita coisa aí nesse objeto. No novo financiamento, existe um componente, que é o componente per capita. Tá? É o componente número 6. E o Ministério da Saúde estava sem pagar o componente desde janeiro. A gente já está em 20 de março e até agora não pagou. Aguardando a emissão dessa portaria. Então vamos ler. O Ministro de Estado da Saúde, no uso das suas atribuições, lhe confere os incisos 1 e 2 do parágrafo único da Constituição de Artigo 87 da Constituição Federal resolve estabelecer o valor anual para cálculo do componente per capita de base populacional para âmbito da atenção primária na saúde, de que trata o artigo 9 da Portaria de Consolidação, para o ano de 2025, no âmbito do cofinanciamento da atenção primária à saúde. Artigo 2. Fica estabelecido o valor per capita anual de R$ 5,95. R$ 5,95, tá bom? Para o componente per capita de base populacional para as ações no âmbito da atenção primária. Parágrafo único. O incentivo financeiro de que trata este caput será transferido aos municípios federais nas 12 parcelas do ano de 2025. No entanto, essa portaria demorou, né? Porque a gente já está finalizando março
E provavelmente isso não está escrito. Como são 12 parcelas, a gente vai ter que receber isso de forma retroativa. Não está escrito como será pago. Artigo 3º. Fica atualizada a base populacional para o cálculo do incentivo financeiro com base em critério populacional. A partir do Censo Demográfico para Municípios e Distrito Federal, divulgado pelo Instituto Brasileiro e Estatística IBGE em 1º de julho de 2024. O que é isso? Isso aqui é a estimativa populacional. Tá? Então o Ministério está finalmente escrevendo e publicando que o repasse de recursos para atenção primária não está mais atrelado ao Censo IBGE ano 2022, e sim à estimativa IBGE ano 2024. Ou seja, alguns municípios já vão apresentar populações maiores. Claro que dependendo do histórico de crescimento se faz uma estimativa de crescimento futuro. Artigo 4º. O cálculo do valor mensal do componente per capita de base populacional para ações no âmbito da atenção primária foi realizado multiplicando-se o valor per capita anual e dividido por 12. Óbvio, tá? Então, por exemplo, um município que tem população de 10 mil habitantes, vamos colocar aqui na calculadora? Então, eu tenho população de 10 mil habitantes. Como é que eu vou descobrir o meu valor per capita? É o total da minha população, estimativa IBGE, ano 2024, vezes 5,95. Jamerson, eu vou ter acesso a esse recurso? Não. Esse recurso ele não é pago de forma alguma, de forma integral. Ele é dividido por 12 meses. E aí nós temos a parcela esperada, tá bom? Então eu espero que você tenha memorizado isso. População vezes 5,95 é o valor ano dividido por 12. Eu vou repetir isso lá na frente. Então, vamos lá. Utilizando-se os parâmetros de população do Distrito e Distrito Federal divulgado pelo Instituto Brasileiro de Estatística. Isso está na... Gente, coloca no Google. Estimativa IBGE ano 2024. É um documento simples que você procura o seu município. Artigo 6º. Os recursos orçamentários de que trata essa portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar vamos lá, o programa de trabalho e piso de atenção primária no plano orçamentário 05, incentivo financeiro com base em população per capita, totalizando, esse aqui é o valor, 1.274.870 R$ 3.339,20. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeitos em parcelas de janeiro a dezembro de 2025. Só lembrando, tá? O Ministério não pagou até agora porque estava aguardando essa portaria. Então, muitos municípios nem sequer se deram conta disso. Ok? Então, aqui tem no anexo, aqui só a ponto de leitura para compreender. Incentivo financeiro per capita, com base em critério populacional, ano 2025. Aparece o Estado, o município, o código IBGE, a população estimada ano 2024, o valor anual e o valor mensal. Ok? Agora vamos voltar para a apresentação. Tem mais coisa para a gente ler, pensar e refletir, tá? Primeira coisa, quando a gente traduz essa portaria, a gente começa a entender que esse valor que é definido pelo Ministério anualmente para o repasse dos municípios, ele é calculado, né, no valor que o Ministério deu, que é 5,95, vezes a população do município dividido por 12. E aí a gente encontra o valor da parcela. Tudo bem. Como é que a gente está em 2025? Até o momento, até o dia 20 de março de 2025, o Ministério não repassou o recurso per capita aos municípios desde janeiro. Então, todo o ano de 2025, nenhum município recebeu. Isso já aconteceu em 2024, só que foi o primeiro quadrimestre inteiro que foi atrasado. E quando foi pago em maio, foi pago 5 parcelas juntas. E temos mais informações para vocês. Primeiro,
O valor de 5,95 não tem evolução desde o ano de 2019, quando o Previne Brasil foi lançado. Ou seja, já temos 5 anos sem evolução deste valor. Só para mostrar para vocês que isso é verdade, está aqui a portaria mãe do Previne Brasil, portaria 2979, de 12 de novembro de 2019. No item 9, ele fala do incentivo financeiro per capita de transição, incentivo fixo com base em critério na população municipal ou distrito, transferido por 12 competências financeiras no ano de 2020, calculado da seguinte forma: per capita fixa anual de R$ 5,95. Tá aí. Da onde vieram os 5,95. Tem gente que reclama do Previne Brasil, mas só que algumas regras, ou muitas regras, foram utilizadas do Previne Brasil e foram mantidas. Então, dizer que o novo cofinanciamento é integralmente novo, calma aí, não é. Não é. Existem grandes semelhanças com o Previne Brasil, sim. Envio de produção mensal, reavaliação de resultados quadrimestral, a dependência do CNES versus envio de produção, regras de bloqueio foram mantidas, tá? Então existem muitas semelhanças sim com o Previne Brasil. E antes de 2019, é sempre importante a gente fazer histórico para a gente entender o que é que significa 5,95 per capita para os municípios. Antes de 2019, esse valor per capita ele não era trabalhado, e sim o nome PAB fixo, Piso de Atenção Básica Fixo, que era construído baseado em um valor a ser repassado de acordo com a população. Eu não vou fazer o histórico até o início do PAB fixo, porque ele é longo, tá? Mas a portaria imediata anterior ao Previne Brasil foi a portaria 3.947, tá? Que ela definiu o valor do PAB fixo dependendo do porte dos municípios. E olha só, o valor do PAB fixo variava de R$ 28,00 a R$ 23,00, era o valor menor. E hoje a gente recebe 5,95. Quando a gente descobre isso, né? Porque toda vez que é lançada uma novidade por determinado governo, sempre é dito que esta novidade é melhor do que as anteriores. Isso é normal. É aquela questão, mudou o dono, coloca uma nova faixa e escreve, sob nova direção. E aí se espera que tudo novo seja melhor. E essa propaganda, ela funciona muito bem, né? Basta dizer que é novo, que aí os consumidores entendem que é diferente do anterior, e só porque é novo também é melhor do que os anteriores. Já ouviu isso? Como é que isso impacta o bolso do município, o bolso dos gestores? Será que a gente está perdendo dinheiro? Afinal de contas, o nosso per capita diminuiu, encolheu, sim, de 28 para 5,95. O valor de pagamento dos outros serviços foram alterados. As regras de pagamento dos outros serviços, dos serviços da atenção primária foram alterados. Então não é obrigatoriamente porque diminuiu sensivelmente o valor per capita que a gente teve uma redução de repasse obrigatoriamente na atenção primária. Então a gente tem que pensar o seguinte: o valor que eu recebia em 2017, comparado com o valor que eu recebo hoje, se mantém ou diminuiu ou aumentou? Eu só posso fazer essa comparação se eu tiver a mesma quantidade de serviços. E eu vou falar, os valores tendem a aumentar sim, porque as regras de pagamento foram mudadas, os contextos foram alterados e até mesmo o cenário econômico é diferente. Por exemplo, o agente comunitário de saúde teve uma evolução no seu pagamento de uma forma espantosa nos últimos anos, nos últimos 6 a 8 anos. Não existia figura e outros serviços como Mais Médicos, como Informatiza PS, que depois foi cancelado. Então não dá para fazer uma comparação tão simples, porque alguns serviços sequer existiam em 2017. E aí, como é que o Ministério da Saúde vai pagar este valor? E quando irão pagar? Isso não está escrito em nenhum lugar desta portaria. Afinal de contas, em 2024, quando eles pagaram de forma retroativa, também não estava escrito na portaria do per capita de 2024.
em que e como o gestor vai aplicar o recurso do valor per capita, que é por cabeça, né? Esse recurso, o tipo desse recurso, ele é de custeio. Então, o que eu posso fazer com o recurso de custeio? Para que serve o valor de recurso de custeio? Ele serve para iniciar e manter ações. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu posso pagar serviços, contrato, pessoal, diária, insumos não permanentes, materiais não permanentes, eu posso pagar contratos, tudo isso eu posso fazer. O que eu não posso fazer? Bens permanentes eu não posso. Imóveis? Não posso. Construções e ampliações? Não posso. Pagamento de aposentadoria em inativos? Não posso. Então entenda, o valor per capita hoje, ele é um dos menores valores repassados dentro do novo financiamento, que hoje tem 6 componentes. Só lembrando, né? Componente fixo, componente 2, que é o de vínculo e acompanhamento, componente 3, que é o componente qualidade dos indicadores que até hoje não foram lançados. Isso é um grande ponto de discussão e fragilidade, porque o período de transição vai acabar em maio, que é de 12 competências, né? Lembra? De maio de 2024 a maio de 2025. E detalhe, hoje, dia 20 de março, o Ministério da Saúde ainda não publicou os indicadores do novo financiamento. O que é que isso nos leva a pensar? Que o Ministério da Saúde pode acabar adiando ainda mais o período de transição para o componente 3. Mas o componente 2 já tem regra, né? Já tem relatório, já tem base de dados, por mais que os relatórios lá do CISAB-V2 ainda não estejam nada funcionais, porque não permitem detalhamento. Sim, hoje, dia 20 de março, você pode acessar agora o CISAB-V2. O que é o CISAB-V2? É a segunda versão do CISAB. Só pode acessar quem tiver a senha, login e senha do CISAB, tá? Entra no CISAB, vai lá no acesso restrito, clique em perfil, abaixo do CISAB tem CISAB-V2. Procura relatório detalhado. Não tem. Então, entender os dados que eles estão publicando referente a setembro a dezembro de 2024 é complicado, porque eles não mostram como chegaram naqueles resultados. E o único relatório atualizado no CISAB versão 1 é o cadastro vinculado. E está faltando informação lá. Então não dá para entender, falta de transparência, como o Ministério chegou nos resultados do CISAB V2. É só para deixar isso claro, tá? Então, eu estou falando do componente 3, que ainda nem sequer foi lançado, mas o componente 2, que já foi lançado com as regras, não permite transparência para análise de resultados. Ok. Temos o componente 4, que é a implementação e manutenção. Temos o componente 5, que é o da saúde bucal. E temos o componente 6, que é esse recurso aqui, que é o per capita. Todos os repasses, todas as modalidades de repasse de recurso do novo financiamento são de custeio. Todas, tá? E vamos às considerações. O Ministério da Saúde tem atrasado vários prazos. Esse é só mais um. Muitos municípios não estavam sentindo falta desse recurso porque é gestão nova, pós-período de transição política de eleição municipal. Muitos municípios sequer se deram conta que o Ministério não estava pagando esse recurso. Alguns municípios sentiram falta, porque quanto maior o município, maior o recurso a ser repassado na parcela mensal. Então a gente espera que em abril ou maio entre uma quantidade maior de dinheiro, né, nos cofres públicos municipais por meio do repasse per capita referente aos meses que não foram pagos até o momento, os meses que estão em atraso, do mesmo jeito que aconteceu em 2024. Quer saber de recursos? Quer saber de gestão? Desse mesmo jeito que eu falo, vem comigo. Eu abri uma tutoria mensal em grupo. Tá? São feitos um encontro por mês, com duração de 2 horas. Os temas nós escolhemos previamente, temas funcionais. Tá? Então, o encontro do mês de março vai ser realizado no dia 25, a partir das 20 horas, com 2 horas de duração. Vai ser um evento online, com vagas limitadas e vai ser gravado. Como é que funciona?
a gente escolheu esse tema aqui para março, tá? Componente 2, vínculo e acompanhamento, a gente vai fazer tudo isso. Explicar, falar sobre gestão, dimensão de cadastro, dimensão de acompanhamento, CISA-BV2 indicadores, estratégia de acompanhamento, como monitorar e como envolver as equipes. E o que acontece? A gente vai apresentar essa tutoria, ela já está disponível para qual público? Secretários de saúde, assessores, consultores, diretores de unidades, coordenadores e profissionais das equipes de APS. Como é que funciona? Um encontro por mês, com duração de 2 horas, online, de 20 a 30 participantes por turma, material de estudo personalizado, temas estratégicos, linguagem didática, essa daqui, o modo que a gente conversa, estratégias voltadas à prática, muito compartilhamento de experiência. Tá? Então, se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Segundo, se inscreva. E como é que você vai participar dessa tutoria? Eu vou deixar aqui na parte da descrição do vídeo o link para você falar comigo, tá bom? O link que vai direto para o meu WhatsApp. O valor por mês é R$180. Você fala comigo, vou te passar a minha chave Pix, você faz o Pix, eu lhe coloco no grupo e assim que for iniciado a tutoria, você vai ter acesso a esse evento ele é fechado e depois vai ter acesso ao evento gravado, a uma pasta no Drive online, comprovante de participação e material de estudo. Então tem muita coisa para você aproveitar. Afinal de contas, olha só quanta coisa a gente conseguiu falar a partir de uma portaria pequenininha. Quanta coisa você precisa saber. E isso é feito para valorizar o seu tempo. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Me segue também lá no Instagram na conta Jamerson_J. Até logo, grande abraço.